Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouco, continuando aí essa sequência de aulas maravilhosas do Enem Solidário, falaremos um pouco sobre matemática. Continuando aí essa sequência de aulas, que vocês vêm tendo semanalmente. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Amanda Tavares e gostaria também de agradecer imensamente à equipe do Engenheiros Sem Fronteiras pelo convite de estar participando desse momento maravilhoso com vocês, e a oportunidade de partilhar um pouco com vocês toda a experiência que a gente adquire ao longo dessa jornada de exatas aí que a gente enfrenta. Sou formada em Ciência e Tecnologia, estou me formando agora em engenharia civil, então espero poder contribuir um pouco com a vida estudantil de vocês, e fazer com que vocês, contribuir para que vocês arrasem aí nesse Enem, nesse tão esperado Enem, certo? Então hoje nós falaremos um pouco sobre funções polinomiais. E aí, já ouviu falar sobre isso? Funções polinomiais de primeiro e segundo grau será o nosso assunto de hoje. Vamos lá! Você sabe, primeiramente, antes de iniciarmos a falar de funções, você sabe o que são polinômios? Bom, é hora da revisão, né? Polinômios, por definição, é dada por essa expressão aqui, né? Para entendermos melhor as funções, nós iremos entender um pouco sobre essa expressão, onde nós temos o seguinte: nós temos o p de x, nós temos o p de x igual ao a0 vezes o x elevado a n, mais o a1, x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente. A expressão que define o polinômio é dada por essa expressão aqui, enorme, né? Então, mas vamos entender cada um desses termos. Primeiramente, o polinômio, ele é sempre representado por uma letra maiúscula. Como vocês estão vendo aqui, nós temos a letra P. E essa letra sempre depende de alguém. E esse alguém nós vamos chamar de variável, que no nosso caso é a letra X. Então, essa variável, ela vai acompanhar todos os termos do nosso polinômio. E todos os termos que irão depender dessa variável, certo? Tá dando para entender? Então, vamos continuar. Aqui nós temos os termos A0, A1, A2, até o termo AN, nós iremos chamá-los de coeficientes. E esses coeficientes podem ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Podem ser inteiros, podem ser racionais, podem ser fracionários, certo? Podem ser qualquer desses valores. E o n, por fim, o n será o nosso expoente. E necessariamente o nosso expoente ele pertence aos números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são aqueles números que começam desde o zero. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses são os números naturais, certo? Então, nosso expoente ele será sempre composto por números naturais. Então, vamos lá. Vamos revisar um pouco aqui. O x será a variável do nosso problema. Então, aquele termo que está variando dentro do problema que nos foi dado será a nossa variável. A nossa função vai depender daquele termo, certo? Os coeficientes, eles podem ser qualquer número, como já falei. Eles acompanham a variável, certo? Eles estão ali acompanhando nossa variável. E o n, como já foi dito, será o nosso expoente. E é também, galera, a partir do n, que a gente vai obter o nosso grau da nossa função. E o nosso grau será dado sempre pelo nosso maior expoente. Por quê? Porque o n, se vocês podem observar aqui, ele vem de forma decrescente nos demais termos. Então, nós temos o x elevado a n, depois nós temos o x elevado a n menos 1, o x elevado a n menos 2, até que nós cheguemos no termo x elevado a n menos n, que aqui, como vocês podem ver, nós temos zero, certo? Então, esse termo é zerado.
Então, se esse termo é zerado, nós vamos ter que a n será multiplicado por 1, porque todo valor elevado a zero é igual a 1. Lembram disso, né? Então, vamos lá. Agora, bem rapidinho, vamos ver aqui um exemplo para que a gente possa fixar esse conteúdo, essa revisão, certo? Vamos lá. Ah, claro, esqueci de falar para vocês. O AN será o nosso termo independente, porque como eu já falei, ele vai ficar sozinho, já que o x aqui nesse caso, no último termo, será sempre elevado a zero. Então, o AN será chamado de termo independente, tá certo? Já que ele estará sempre sozinho e ele não irá acompanhar o x elevado a nenhum outro expoente maior que zero. Então, vamos lá. Vamos para o nosso exemplo. Aqui nós temos um polinômio, px igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, vamos rapidinho extrair desse polinômio os nossos termos. Quem serão os nossos coeficientes? Os nossos coeficientes serão 4, 2 e 1, porque os coeficientes são todos aqueles números que acompanham a variável x, certo? Mas dentro desses coeficientes nós temos o termo independente, que é o número 1. Já estou matando a terceira charada aqui para vocês. Então, o número 1 também vai ser o nosso termo independente, certo? Mas qual é o grau do nosso polinômio? Lembra que eu falei para vocês que o grau depende do expoente n? Então, nesse polinômio, o expoente n é o 2. E se nós observarmos em todos os termos, ele é o nosso expoente, é o nosso maior expoente. Então, ele define o nosso grau do nosso polinômio. Deu para compreender bem? Então, nosso polinômio, aqui neste caso, é do segundo grau. E como eu já falei, o termo independente seria o termo número 1, que é o que está sozinho, já que ele acompanha um x elevado a zero. Não esqueçam disso, certo, galera? Vamos lá. Bom, vamos começar agora a falar sobre as funções polinomiais do primeiro grau. Depois a gente vai avançando, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para uma revisão basiquinha aí sobre funções polinomiais do primeiro grau. Temos que uma função polinomial do primeiro grau é toda função escrita na forma de f de x igual a x mais b, com todo a diferente de zero, porque nós precisamos ter um termo que acompanha a nossa variável. Lembram lá do polinômio? Pois bem, alguns exemplos de funções são a função afim, onde nós temos o f de x igual a 5x menos 15, como exemplo aqui para vocês rapidinho, e uma função linear, que é o f de x igual a menos 7x aqui, como outro exemplo. É importante, galera, vocês gravarem bem essa definição, né, de f de x igual a x mais b, porque no Enem sempre nós temos questões muito elaboradas no sentido de serem bem textuais, né, contextualizadas, e aí ajuda bastante, porque quando a gente vai lendo a questão, a gente consegue extrair aquelas informações que são chave para a resolução da nossa questão. E aí a gente ganha tempo e acerta a questão. Então, sempre lembrem deste termo desse conceito de função, certo? Então, aqui nós vamos lembrar o conceito e, consequentemente, a gente vai acabar lembrando do que é cada termo para a gente conseguir aplicar na nossa questão, certo? Então, vamos lá. Falando um pouco mais sobre as funções de primeiro grau, nós podemos ver o seguinte: toda função possui uma raiz. Mas o que é a raiz da função? A raiz é o valor de x que zera a função. Então, vamos ver. Se nós temos que a função é ax mais b, e essa raiz será o valor que zera a minha função, eu posso igualar essa função a zero e encontrar a raiz. Olha como é simples. Aqui nós vamos apenas isolar o x, passando o b para o outro lado, que ele vai com sinal negativo. Prestem atenção nessas regrinhas básicas para que vocês não se percam nos sinais, certo? Então, aqui nós temos x igual a menos b sobre a, porque o a passou
com a operação inversa, que foi a divisão. Então, a raiz da função de primeiro grau, ela sempre será dada por x igual a menos b sobre a, certo? Este termo, eu costumo dizer que não há tanta necessidade da gente decorar. Porque se a gente souber, de fato, o conceito de uma função de primeiro grau, a gente consegue resolver com operações matemáticas simples, né? Se aqui nós temos uma função, nós conseguiríamos resolver e encontrar a raiz, zerando a função do nosso problema, e encontraríamos apenas aplicando operações básicas de matemática. Então, para a nossa cabeça não ficar tão cheia, já são tantas informações que a gente precisa levar, a gente só precisa entender um pouco sobre esse conceito. E o resto a gente vai conseguindo destrinchar, dependendo de cada questão e o que é que a gente vai precisar em cada uma delas, certo? Mas outra informação importante é a gente ver o ponto que intercepta o eixo Y. Quem é esse ponto? Bom, temos como valor que intercepta o eixo Y, que seria o eixo das ordenadas, o coeficiente B. Então, galera, quando aparecerem lá aqueles gráficos no Enem, sempre o ponto que estará sendo interceptado no eixo Y pela nossa reta será o coeficiente B. Às vezes a gente precisa olhar para um gráfico e montar a nossa função. Então, é bom prestar atenção sobre isso. Vamos ver por quê. Bom, se eu zerar o x na minha função, eu vou encontrar exatamente que minha função é igual a B. Então, é exatamente por isso, porque quando a gente tem o pontinho lá, 0 em x, e nós temos a coordenada 0 e y, é exatamente o ponto que está sendo interceptado no eixo das ordenadas. A gente vai falar mais um pouco sobre gráfico e a gente vai entender melhor. Bom, como eu tinha dito, vamos lá falar um pouco sobre o gráfico. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Com isso, nós precisamos encontrar dois pontos, pois por dois pontos distintos é que se passa uma única reta. No gráfico a seguir, nós temos uma função linear escrita da seguinte forma. Vamos entender melhor. Desculpa, galera. Bom, aqui no gráfico nós temos o seguinte. Nós temos uma reta, já que é uma função polinomial de primeiro grau, e nós temos dois termos. Um termo no eixo das ordenadas e um termo no eixo x. Esta função é dada por f de x igual a 1/3 de x. Então, eu trouxe essa função só para a gente entender um pouco sobre o gráfico, certo? Tem outra coisa bem importante. É importante sempre vocês observarem o sinal que antecede o termo A, porque esse sinal ele vai definir se tua reta é crescente ou se tua reta é decrescente. Então, é muito importante a gente atentar para isso. Se sua reta fosse decrescente, nós teríamos basicamente isso aqui. Uma reta desta forma. Então, se o meu A, ele for menor que 0, nós temos esse gráfico. Não vai ficar muito bacana aí, mas só para vocês entenderem melhor, certo? Então, é sempre importante também observar isso aqui para questões que te peçam para você analisar o gráfico. Se a questão está te dando a função, analise lá se o A está menor que 0, se ele é negativo, ou se ele está maior que 0, traz um sinal positivo, porque aí você vai saber melhor e mais rapidamente matar a charada da questão. Certo? Vamos lá. Bom, existem ainda algumas classificações da função polinomial. Numa função polinomial do primeiro grau, as retas elas poderão ser crescentes ou decrescentes. É o que eu acabei de falar, né? A reta crescente é quando A é maior que 0 e a decrescente quando A for menor que 0, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí chega a hora boa, vamos começar a resolução de questões, né? Sobre esse assunto que foi visto de funções do primeiro grau. Então, vamos lá? Vamos praticar tudo que a gente revisou até aqui. Questão 1. A questão 1 é do Enem de 2010 e diz o seguinte: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos. Quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007,
foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Então, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Opa! Enfim, não saiu bem retinho aqui, mas tudo bem. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como ano 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas no ano de 2011? E aí, vocês entenderam alguma coisa? O Enem tem muito dessas questões. Quando a gente chega no final, a gente esqueceu o que leu no começo. Mas vamos por partes. Aqui está o gráfico da questão, certo? Então, nós temos o número de sacolas. Nós vamos ter aqui o número de sacolas em bilhões por o número de anos. Então, como é que a gente vai interpretar esse gráfico? Bom, primeiramente, vocês estão vendo que essa reta é decrescente, certo? Então, grava essa informação aí. E vamos lá. Nós temos o seguinte, nós temos que a função de primeiro grau, ela é dada por... Como é que nós sabemos que a função vai ser de primeiro grau nessa questão? Lembrem que sempre que vocês verem uma reta simbolizada em um gráfico, nós temos uma função do primeiro grau, certo? Então, lembra lá do conceito de função do primeiro grau que eu falei para vocês lá no início. Então, nós temos que N seria o número de sacolas, o N maiúsculo, e o N minúsculo seria o número de anos que entrará aqui no nosso problema, certo? Então, nós temos o seguinte, nós vamos ter, como eu falei, né? O N maior vai ser o número de sacolas consumidas em bilhões e o N menor os anos após 2007. Então, vamos lá. Gravei o conceito, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Bom, nós sabemos que o Nzão inicial vai ser B igual a 18. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei que o coeficiente B é exatamente o ponto que nossa reta vai interceptar o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então esse ponto aqui, que essa reta está interceptando o nosso eixo, será o nosso B. Então, a gente já sabe quem é o B da nossa equação. Vamos lá. A taxa de variação da função, ela é dada por N. Desse modo, nós temos o seguinte. O que seria a taxa de variação? A gente vai pegar essa variaçãozinha aqui, do eixo Y e do eixo X. Nós temos uma variação que vai de 0 a 18, então eu sei que a taxa de variação, que seria o nosso A, ela vai ser dada por 0 menos 18 sobre 9 menos 0, porque nós queremos essa distância e nós queremos essa distância, certo? Lembra como a gente faz a distância entre dois pontos? Pois bem, então vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar o ponto inicial, não é 18? Então, vocês vão pegar o ponto final menos o ponto inicial. O ponto final menos o ponto inicial. Deu para entender? Então, nosso A será igual a menos 2. Aqui deveria ser A, tá, galera? Então, vamos lá. Queremos calcular o número de sacolas consumidas em 2011. Então, vamos montar a nossa equação? Então, se nós teremos o número de sacolas consumidas em 2011, nós teremos um N de 4. Por quê? Como assim? Nós vamos estudar aqui os anos, N é o número de anos após 2017. Então, conta aí comigo. 2018, 2019... 2008, 2009, 2010, 2011 é o quarto ano após 2017. Então, nós temos um N de 4, certo? Então, aonde nós temos a nossa variável, nós iríamos substituir por 4. Aqui nossa equação, que foi formulada com o nosso B e com o nosso A. E aí, onde nós temos o Nzinho, nós vamos substituir por 4. E nós encontramos que o número de sacolas consumidas será de 10 sacolas, em 10 bilhões de sacolas, né? Então, a nossa resposta seria a letra E, 10 bilhões, certo? Deu para entender? Galera, só para ajudar um pouco mais vocês, se vocês tiverem alguma dúvida na resolução dessas questões, coloca aqui nos comentários
do vídeo, que depois eu venho responder para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Vamos continuar a praticar. A questão número 2 diz o seguinte: um estudante oferece serviços de tradução de textos em língua inglesa. O preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa de R$ 20, mais R$ 3 por página traduzida. Em determinado dia, ela traduziu um texto e recebeu R$ 80 pelo seu serviço. A quantidade de páginas que foi traduzida foi igual a quanto, gente? Vamos lá. Por onde é que a gente começa? Preste atenção que quando eu estava lendo o texto, dei ênfase em alguns números, em algumas informações. E é a partir delas que a gente vai começar a resolução da nossa questão. Então, o que é que nós temos? Nós temos que, mais uma vez, o nosso conceito inicial de função do primeiro grau. Como eu vou saber que é uma função do primeiro grau? Vocês, com a prática de questões, vocês vão amadurecer um pouco e vão começar a entender. Quando a questão fala que algo depende de outra coisa, então nós temos aí, de forma tão direta, como, por exemplo, nessa questão, deixa eu esclarecer mais para vocês. Nós temos o quê? Nós temos aí dizendo que uma estudante que oferece serviços de tradução de textos, ela afirma que o preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa, então sempre terá R$ 20, mais R$ 3 a cada página traduzida. Então, vocês conseguem perceber aí, já na cabeça de vocês, já imaginaram a equação desse problema? Pois bem, é assim que a gente determina o grau, né, do nosso problema, analisando a simplicidade dele ou a clareza, né? Às vezes está bem claro no enunciado, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos VP igual a AP mais B, onde VP é o valor recebido por tradução, pela tradução, certo? E o Pzinho é o valor de páginas traduzidas. Então, lembra na ênfase que eu dei? Como é que fica a nossa equação? Vamos ver. Há uma taxa fixa que não depende do valor de P, não depende do número de páginas, sempre será cobrado R$ 20. E esse valor será exatamente igual ao nosso B. Vocês lembram que ele é um valor independente? Então, nós podemos dizer que ele é um valor fixo ali da nossa equação, certo? E temos uma taxa por página traduzida. Então, a cada página traduzida, nós temos que pagar R$ 3. Então, se eu traduzo 2 páginas, né, se não tivesse esse valor fixo aí, se eu traduzo 2 páginas, eu vou ter 2 vezes 3, certo? Então, vamos entender nossa equação. Esse 3, então, seria o nosso coeficiente A. E nossa equação ficaria VP igual a 3P mais 20, que é a nossa taxa fixa. Se o valor recebido foi de R$ 80, nós temos que VP é igual a 80. E nós precisamos saber, para matar a questão, quantas páginas foram traduzidas, que seria o nosso Pzinho. Então, é só substituir na equação que a gente já encontrou e encontrar o nosso valor. Vamos lá? Aqui nós temos que P vai ser igual a 80 menos 20 sobre 3. Só fiz algumas operações matemáticas aí rapidinho e encontrei o valor de P, que é igual a 20 páginas. Então, a nossa resposta será a letra C, 20 páginas. Deu para entender? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Bom, nossa questão 3, ela diz o seguinte: em certa cidade, acontece anualmente uma corrida como parte dos eventos comemorativos pela sua emancipação política. Em 2000, o comitê organizador da corrida permitiu a participação de 1.500 pessoas e em 2005, a participação de 1.800 pessoas. Devido às condições de infraestrutura da cidade, o comitê decidiu limitar o número de participantes dessa corrida. Neste sentido, estudos feitos concluíram que o número máximo de participantes, que ele chama aí de NT, no ano T, seria dado pela função afim, NT igual a AT mais B, onde A e B são constantes. Então, novamente, nos aparece o conceito de equação de primeiro grau.
Com base nessas informações, conclui-se que, no ano de 2010, o número máximo de participantes da nossa corrida será de... Então, vamos lá por onde começar. Bom, a questão já nos deixou bem claro aí, já nos deu a função, que é uma função do primeiro grau, e nós temos algumas coordenadas. Como assim coordenadas? São exatamente esses pares aqui que a questão nos deu. Então, vamos lá? Nós temos exatamente que no ano de 2000 participaram 1.500 pessoas. No ano 2005, 1.800 pessoas. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, que nós temos um T igual a 2.000 e para esse T nós temos um N igual a 1.500. Do mesmo jeito que nós temos um T de 2005 e para esse mesmo T nós temos um N igual a 1.800. Com esses valores, fica fácil nós acharmos nossa equação. Como é que a gente faz? A gente vai aplicar na nossa função, que a questão já nos deu, e nós vamos encontrar um sistema, e a partir dele, nós teremos os valores de A e B. Então, nós teremos nossas constantes e encontraremos, assim, o número de participantes no ano de 2010. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos substituir esses primeiros valores aí, né, de T igual a 2.000 e N igual a 1.500 na nossa equação. Então, nós vamos ter... E na segunda equação, nós vamos substituir os valores da segunda linha aqui de T igual a 2005 e N igual a 1.800. E aí, algumas operações matemáticas, vocês podem olhar com mais calma depois. E o que é que eu fiz aqui? Eu isolei o B nessa primeira equação, substituir na segunda equação é apenas uma forma de resolver o sistema. Existem várias e vocês podem conhecer outras. Pode resolver de qualquer maneira que vai dar certo, certo, galera? Eu sempre acho a maneira mais prática para essas situações que são bem simples, essa de substituição mesmo. Você isola em uma, substitui na outra, encontra o resultado, depois você volta com esse resultado para a primeira e encontra o segundo resultado, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu encontrei o valor de A, e aí eu substituo lá na minha outra equação e encontro o valor de B. Com o valor de A e de B, a gente substitui na nossa equação e encontra a nossa função do problema. E a partir da função do nosso problema, nós podemos substituir qualquer ano que queiramos e nós encontraremos o número de participantes permitidos naquele ano. Então, para T igual a 2010, que é o que a questão pede, nós teremos que o N será o T será 2010, nós substituiremos na nossa equação e nós teremos um número de participantes limitados a 2.100 participantes. Nossa alternativa certa seria a letra B, certo? Simples, rápido e prático de resolver. Então, sempre pratiquem, gente, que a prática vai levar vocês a fazerem cada vez mais rápido e otimizar o tempo de vocês, né? Conseguir mais tempo para resolver as demais questões que possuem um nível maior, certo? Até de outras disciplinas aí. Então, vamos lá. Nossa última questão sobre funções polinomiais do primeiro grau, que é a questão 4, foi do Enem de 2011 e diz o seguinte: as frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M, pago em reais, pela compra de N quilogramas desse produto é... Então, vamos analisar o gráfico. Primeiro, a gente sabe que nossa função é dada desta forma, não é? Então, nós sabemos que nosso gráfico será uma reta. Então, quem soube aí e quem falou reta, já matou a charada da questão. Vamos ver quais eram as nossas opções. Bom, nós tínhamos aqui 5 opções. Então, meio que você já conseguiu matar aí a charada da nossa questão. Mas tem algo que nós precisamos prestar atenção. Aqui, neste problema, nós não temos nenhum valor fixo, certo? Então, nós só temos uma variação por quilograma de 1,75. Mas nós não temos aquele coeficiente independente.
aquele termo independente que seria o nosso b. Então, nós temos o quê? Nós temos uma função m de n igual a n. E o que é que isso significa? Isso significa que a nossa reta, ela sai exatamente do ponto zero. Então, vamos lá analisar as nossas opções. Aqui na letra A, nós não temos uma reta, então nem precisamos analisar, certo? Pula para a próxima. Na letra B, nós temos uma reta que sai de algum ponto do eixo Y. E para que nós tenhamos essa configuração de gráfico, a gente teria que ter uma constante, um termo independente aqui nesse problema. E nós não temos. Tipo uma taxa fixa, lembra lá do outro problema? Nós não temos, nós temos um valor que varia de acordo com o peso, né, daquilo que está sendo comprado, daquela fruta. Então, na letra C, nós também não temos uma reta, então não é a nossa opção. Na letra D, do mesmo jeito, nós não temos uma função que possua um termo independente, certo? Porque ó, essa reta vocês não estão vendo, mas ela vai cortar o eixo Y, mais ou menos aqui, por aqui nesse ponto, certo? Então, não é uma opção para a gente essa alternativa. Na letra E, nós temos uma reta que sai do ponto zero. Então, aí nós já podemos matar a nossa charada. Por quê? Nós sabemos que 1 quilograma custa 1,75 e nós não temos um valor, um termo constante, um termo independente. Uma taxa constante nós não temos. Então, como eu já falei, essa reta vai sair exatamente do ponto zero. E é a partir dele que nós temos aí o traçado da nossa reta, certo? Se nós estamos falando em reais, em valor, essa reta não tem como ser decrescente, então ela será sempre crescente. Então, nossa alternativa correta é a letra E, certo? Vamos lá? Agora vamos falar um pouco sobre funções polinomiais do segundo grau. Então, primeiro vamos à nossa definição. Nós temos que uma função polinomial do segundo grau é toda função que está escrita na forma de f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com todo a diferente de zero. Vocês lembram lá do polinômio que eu falei que o maior expoente determina o grau da nossa função? Pois bem, exatamente essa é a diferença. Na função de segundo grau, nós temos um expoente que é igual a 2. E na função de primeiro grau, o nosso expoente só vale 1. Então, por isso a diferença entre essas funções. Sua representação gráfica será sempre uma parábola, certo, galera? Então, vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui nós temos uma outra função que seria o menos x ao quadrado mais 16. Prestem atenção nesse sinal, a regra continua a mesma. Só que como nós estamos falando de parábola, esse sinal ele vai determinar para onde está a nossa concavidade, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma representação gráfica de uma parábola, certo? Vamos entender um pouco melhor desse gráfico. Bom, a raiz da função, vamos falar sobre ela novamente. Lembra que eu falei que a raiz da função é o valor de x que zera essa função? Então, vamos utilizar fórmulas clássicas para fixar bem essa resolução. Para resolver esse problema de encontrar a raiz de uma equação de segundo grau, nós precisamos levar em conta a nossa querida formulazinha de Bhaskara, onde nós temos que o delta vai ser igual ao b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, você vai ter aí 4 vezes o seu A vezes o seu C, certo? E depois, quando encontrar esse valor de delta, você vai substituir na sua equação. Se nós temos uma equação do segundo grau, nós teremos duas raízes. Então, você vai encontrar um x1 e um x2 a partir desta equaçãozinha aqui, certo? Então, vamos continuar. Bom, o ponto que intercepta o eixo y, nós temos como valor que intercepta
que seria o valor que intercepta o eixo das ordenadas, né, que é o eixo y, ele será o nosso coeficiente c, que é aquele termo independente. Vocês lembram lá das funções de primeiro grau, né? Onde nós tínhamos também esse termo independente e nós chamávamos de b. Aqui, como nós aumentamos mais um termo na nossa expressão, nós vamos agora chamar de c. Vamos lá. Como a gente sabe que esse é o termo independente? Como a gente sabe que é o termo que intercepta o eixo das ordenadas, desculpa. A gente vai substituir o x por zero e ver onde é que está tocando aí no meu eixo y. Então, nós temos que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quando nós substituímos o zero no nosso x, nós vamos ter a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Então, nós temos que o f de zero é igual ao próprio c. Então, isso significa que o nosso termo independente é exatamente onde a nossa parábola vai interceptar o eixo das ordenadas, certo? Então, vamos lá. Vamos também falar um pouco sobre vértice. O que seria o vértice? O vértice é esse pontinho aqui, máximo ou mínimo da nossa parábola. Mínimo quando nossa concavidade estiver para cima. Então, o nosso vértice, só reforçando a nossa definição, vamos ver o que é que tem aqui. Vértice é o ponto que se encontra o valor máximo ou mínimo de uma função polinomial de segundo grau. Então, é exatamente o que eu falei para vocês. Podemos encontrar o vértice utilizando as seguintes fórmulas. De x do vértice vai ser quem? Ó, tá até aqui expressozinho aqui no nosso gráfico. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, se vocês quiserem, vocês podem deduzir essas equaçõezinhas aqui a partir da nossa equação geral, da nossa definição, certo? Então, fica aí o desafio para vocês. Tentem deduzir aí essa equaçãozinha, certo? Para ver se vocês estão craque na definição de equações polinomiais de segundo grau, certo? Vamos continuar. Então, vamos... Aqui, ó, como vocês podem ver, né, que eu já falei. Então, vamos continuar um pouco falando sobre concavidade da nossa parábola. A concavidade, ela será determinada pelo sinal, lembra que eu falei? Então, quando o nosso A, ele for positivo, ele for maior do que zero, vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem. Aprendi na escola e levei para a vida inteira. Então, vamos lá. Quando o nosso A, ele é maior do que zero, nós temos uma carinha feliz, concavidade para cima. Quando o nosso A, ele for... Opa, aqui está um pouco errado, né? Quando o nosso A for menor do que zero, esqueçam esse sinalzinho aqui. Vou corrigir aqui para vocês. Esqueçam esse sinal aqui, lembrem que é menor. Então, quando o nosso A for menor do que zero, carinha triste, concavidade para baixo. Certo, galera? Deu para entender? Então, vamos continuar. Vamos resolver agora algumas questões relacionadas a funções do segundo grau. Vamos para a prática, que é na prática que se aprende, né? Então, vamos lá. Questão 5. A questão 5 é do Enem de 2009 e diz o seguinte: um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X, o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e V, o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X será dada por. Então, vamos lá, por onde começar? Então, primeiro nós temos que analisar todos os termos que nos foi dado na questão. Então, analisa aí, rabisca a prova quando vocês estiverem com ela na mão, porque ajuda bastante. Quando vocês forem lendo, já vão aí sublinhando, né, cada valor importante, porque isso ajuda bastante na hora de resolver a questão, certo? Não deixem de rabiscar. Eu vou tirar aqui o rabisco porque não sai muito bacana, né, com o mouse. Mas vamos continuar. Então, o valor a ser
O valor a ser pago, arrecadado por dia em reais, ele é calculado através do produto entre a quantidade vendida, que nós chamaremos de Q, em litros, e o preço, né, o produto entre a quantidade vendida e o preço do litro. Então, nós vamos multiplicar aí a função Q pela função P. Então, vamos ver como essas funções elas são dadas. As duas são funções que possuem funções em variável, né, do desconto, que seria a variável x, como já deu aí no nosso problema. Então, vamos entender melhor, que ficou um pouco confuso aí, do jeito que eu falei, né? Então, vamos entender. Quem seria a nossa função Q? Então, a quantidade vendida, ela depende de quê? A própria questão falou que ele já vende diariamente, um preço normal do álcool, ele já vende 10 mil litros de álcool. Então, o 10 mil já está certo, já está fixo. É um termo fixo no nosso problema. E aí nós temos que para cada centavo de desconto, ele vai vender 100 litros a mais por dia. Então, nós temos por dia, a quantidade vendida será os 10 mil que nós já tínhamos fixo diariamente, mais 100 vezes o total de desconto que foi dado, tipo os centavos de desconto que foi dado, desculpa. Então, nós temos que a nossa equação Q de quantidade vendida será igual a 10 mil mais 100 vezes a quantidade em centavos de desconto. Então, vamos lá. A nossa função P, que é do preço, será 1,50 já é o preço fixo. Lembrem lá no início do enunciado, ele já disse que 1,50 é o preço fixo do álcool. Então, nós temos 1,50 menos 1 centavo, né? 0,01 reais, desculpa, vezes a quantidade de centavos que foi dado de desconto. X é uma variável que está em centavos, certo? Deu para entender? Então, para converter essa variável que está em centavos em reais, nós vamos multiplicar por 0,01, porque 0,01 equivale a 1 centavo, certo? De 1 centavo de reais, para entender melhor, certo? Então, vamos lá. O que eu falei que a gente precisa fazer? Como é que será dado o valor? O valor arrecadado, ele é dado por... Nós pegamos a quantidade que nós vendemos e multiplicamos pelo valor, pelo preço que nós vendemos. Então, aí nós temos o valor arrecadado, certo? Então, nós vamos multiplicar a quantidade pelo preço. Como assim? Vamos lá. V vai ser igual a Q vezes P. E nós vamos multiplicar duas funções? Nós vamos. Eu falei para vocês que o problema seria de equação de segundo grau. E vocês ficaram aí se perguntando por que eu apareci com duas equações de primeiro, não é? Então, mas quando nós multiplicamos duas equações de primeiro grau, pasmem, nós temos uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Nós temos que o V será dado pelo produto dessas equações, então vocês vão fazer aí, aplicar a propriedade distributiva, multiplicando cada termo desse parêntese com os termos desse outro parêntese, certo? E vocês vão conseguir chegar a essa equação. Olha como é simples. E aí nós chegamos à resposta da nossa questão. Então, uma questão bem simples, mas que assusta um pouco, porque a gente não consegue de cara imaginar a nossa função. Então, nós precisamos entender o contexto da questão. Então, lembrem sempre de analisar o contexto. Aqui nessa questão, o nosso contexto seria o quê? Que nós precisamos saber quanto foi vendido, qual o valor que foi arrecadado. E esse valor de qualquer produto arrecadado, ele vai depender da quantidade que você vende e do preço que você vendeu. Então, é só analisar cada função separadamente e você vai conseguir encontrar a solução do seu problema, certo? Então, vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão, questão 6, é do Enem 2019 e diz o seguinte: no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram os seguintes, apresentados aí no quadro. Em 0 horas tinha 1 miligrama, em 1 hora tinha 4 miligramas, em 2 horas 6 miligramas. Então, quando ele fala em função quadrática, eu não falei sobre isso, né?
Acabei esquecendo de falar sobre isso com vocês. Função quadrática nada mais é do que mais uma nomenclatura para a função de segundo grau. Então, é a mesma coisa. Não saiam correndo, não se assustem. Continue aqui com a gente que a gente vai chegar a uma solução para essa questão. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a... Então, vamos lá. Vamos para a nossa solução. Primeiro, nós temos a definição da nossa equação de segundo grau. Ele já disse que é uma equação quadrática, uma função quadrática, então é uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Nossa definição está aí e nós vamos ver as nossas informações que nós temos na nossa questão. Nós temos 3 coordenadas, 3 dados, 3 pontos super importantes para a gente resolver esse problema. Lembrem sempre que na equação quadrática nós temos 3 constantes, A, B e C. Então, nós sempre vamos precisar de 3 dados para solucioná-la. Se nós só temos 2 dados, nós estamos solucionando encontrando as constantes de uma função de primeiro grau e não de segundo. Certo, galera? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. No primeiro passo, nós vamos substituir o ponto 0 e 1. Onde 0 é o x e 1 é o y, né? Então, nós vamos pegar essa função aqui, que no nosso caso, o x é o t e o y é o q. Vamos substituir e vamos encontrar que c é igual a 1. Então, ó, nós já encontramos uma constante. Agora, nós vamos para o segundo ponto, de 1 e 4. E nesse ponto, nós vamos encontrar uma equaçãozinha mais simples, que A mais B é igual a 3. Guarda essa equação aí, certo? No nosso terceiro passo, nós vamos substituir os pontos 2 e 6. Então, substituindo os pontos 2 e 6, nós vamos chegar a mais uma equação, onde 4A mais 2B igual a 5. E aí, nós temos um sistema que precisamos encontrar 2 variáveis. Então, 2 equações para encontrar 2 variáveis, totalmente possível de resolver, né? Então, vamos resolver esse sistema? Como é que a gente resolve? Vocês podem resolver de qualquer maneira. Como eu falei, em sistemas bem simples como esse, eu costumo resolver isolando uma variável e substituindo na outra equação. Isola em uma equação e substitui na outra, certo? Então, foi exatamente isso que eu fiz. E encontrei os seguintes valores. Eu encontrei o A igual a menos 1 sobre 2 e o B igual a 7 sobre 2. Então, nós temos uma função montada, que será dada por essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo, onde nós encontramos o valor de A, o valor de B e o valor de C, certo? Então, vamos continuar a nossa resolução. Agora que nós já temos a nossa equação, nós podemos resolver qualquer problema que nós gostaríamos de saber. Por exemplo, qualquer ano, qualquer hora, quantas horas depois a gente quiser fazer, a gente faz, a gente já tem a nossa equação, certo? Então, o problema nos diz que nós precisamos saber exatamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então, se o último dado coletado foi em 2 horas, a gente precisa saber 3 horas. Então, é simples, só substituir o T por 3 e encontrar a nossa resposta. Então, onde tem T, coloca 3 aí, galera, e vamos encontrar o nosso valor de Q, que é a quantidade de remédio que ainda está circulando aí, a quantidade de substância que ainda está circulando na corrente sanguínea do nosso paciente, que deu igual a 7 miligramas, certo? Então, a nossa resposta será a letra B aqui, ó, 7, certo? Deu para entender direitinho? Vamos continuar. Na próxima questão, nós temos uma questão, a questão 7, nós temos uma questão do Enem 2018, que diz o seguinte: um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, lembram lá de parábola, né? Quando eu falo parábola, eu estou me referindo a uma equação do segundo grau. E a altura máxima, que ela atinge em relação ao solo, é de 25 metros. Gente, se a altura máxima ele está se referindo ao
vértice da minha parábola. Vão já pegando aí essas informações e lembrando dos conceitos que foram estudados. Admite um sistema de coordenadas XY, em que no eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância. Ambas estão em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano XY. A equação da parábola, que representa a trajetória descrita pelo projétil, será igual a... Então, ele quer que você encontre aí novamente, né, os termos dessa equação para chegar a uma conclusão. Então, a gente poderia resolver essa equação da mesma forma que a gente fez, usando aí as equaçõezinhas que a gente aprende. Você poderia pegar lá a equação do vértice, já encontrar uma equação para depois encontrar outra equação usando um desses pontos. E assim, sucessivamente, você iria encontrando, né, os termos A, B e C. Mas eu gostaria de apresentar aqui para vocês um outro macetezinho que a gente também pode utilizar em algumas questões do Enem. Então, a gente pode muito matar essas questões por eliminatória. Talvez na escola ninguém te contou isso, mas é possível e é bem mais prático. Eu vou falar detalhadamente porque eu preciso que vocês compreendam melhor. Mas quando vocês praticarem a respeito disso, vocês vão ficar craques e vão responder a isso a questão em menos de 3 minutos, como é o previsto, né, para o número de questões do Enem. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos a função y igual a 150x menos x ao quadrado. Eu vou isolar dessa forma, só para que a gente consiga enxergar mais facilmente o que nós queremos. O que é que eu quero analisar, Amanda, nessa função? O que é que eu devo analisar para saber se essa alternativa pode ser eliminada? Pois bem, a gente sabe que no ponto 150 em x, o y tem que dar zero. Então, se você substituir aí o x por 150, essa função ela precisa ser zerada. Nesse caso, claramente a gente percebe que o y vai dar zero, né? Então, a letra A é uma alternativa possível para a nossa questão. Mas não marquem, pelo amor de Deus, sem antes analisar as demais, certo? Então, na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Coloca o x em evidência para que vocês possam perceber melhor. Bom, de cara você já está vendo que quando você substituir o x por 150, essa equação não vai ser zerada. Então, o y vai dar diferente de zero. Não precisa perder tempo multiplicando, subtraindo. Só faz uma análise aí bem rápida e você consegue perceber que essa equação não vai zerar com x igual a 150. Então, já cancela essa alternativa. Ela não é uma alternativa possível para a solução do nosso problema. A letra C, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos isolar, nós vamos colocar em evidência o x para analisarmos se quando nós substituirmos x igual a 150 na nossa equação, a gente consegue zerá-la. Então, vamos lá. Quando a gente analisa essa equação, a gente vê que mesmo que eu substitua o x por 150, então, galera, vamos aqui continuar. Deixa eu só avançar aqui. Essa questão a gente já respondeu. Então, vamos continuar aqui na questão 7. Alguns problemas técnicos aqui. Então, a questão 7, como a gente já falou, né? A gente já... Então, vamos continuar agora a resolução das nossas questões e vamos para a questão 7. A questão 7 foi do Enem 2018 e fala o seguinte: um projétil ele é lançado por um canhão e atinge o solo. Então, galera, vamos continuar aqui a nossa resolução de questões com a nossa questão 7. A questão 7
Foi do Enem 2018 e fala o seguinte: um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas XY em que o eixo Y está representada a altura e no eixo X, que é o eixo horizontal, está representada a distância. Ambas estão em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil será dada por... Então, vamos lá. Bom, aqui a gente sabe que se ele fala que a altura máxima... Se ele fala aqui pra gente que a nossa altura máxima é de 25 metros, ele está se referindo ao vértice da nossa parábola. Então, a gente poderia pegar lá a equação do vértice e tentar solucionar esse problema, certo? Mas eu não queria resolver assim com vocês. Queria usar outro macete. Algumas questões do Enem, elas podem ser solucionadas por eliminação. Como assim? Nós podemos observar, analisar cada uma das alternativas e tentar eliminar aquelas que não fazem sentido para esse problema e conseguir solucionar, certo? O nosso problema mais rapidamente. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos que y igual a 150x menos x ao quadrado. Então, eu vou colocar o x em evidência só para facilitar nossa vida e a gente compreender melhor, né, o resultado que dará nessa equação, certo? Então, vamos lá. Quando eu substituir o x por 150, eu sei que necessariamente o meu y tem que ser zero. Afinal de contas, é um ponto que já foi dado no nosso problema, certo? Então, quando eu substituir nessa equação, de fato, o nosso y vai dar zero. Então, significa que essa alternativa é uma solução possível para o nosso problema. Vamos para a próxima alternativa. Na próxima alternativa, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o x em evidência, aqui como vocês estão vendo. Vou substituir o x por 150 e claramente eu vou perceber que esse valor não vai zerar minha equação. Então, o y não vai ser igual a zero. Ele vai ser diferente de zero, então descarta a letra B, certo? Na letra C, eu tenho a mesma coisa, vou fazer com x, colocar em evidência. E aí eu vou perceber que quando eu substituir o x por 150, o meu y vai zerar, não é isso? Porque 300 menos 2 vezes 150 já vai dar zero aqui. Então, quando eu passar o 75, o y é igual a zero, certo? Então, vamos para a letra D. Na letra D, vou fazer a mesma coisa, colocar o x em evidência. E eu percebo aí que quando eu substituir o x por 150, bom, galera, vamos continuar aí a resolução de nossas questões. Vamos falar um pouco sobre a questão número 7. A questão número 7 nos traz uma questão do Enem de 2018, onde diz que um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica. Então, se é uma parábola, a gente já sabe que é uma função do segundo grau. E a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância. Ambas estão em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0, como mostrado aí na nossa figura. A equação da parábola, que representa a trajetória descrita pelo projétil, será dada por... Bom, para a resolução dessa questão, nós vamos analisar as alternativas que nos foram dadas, certo? Então, começando pela alternativa A, nós vamos ter o seguinte: o que é que nós vamos procurar nessas alternativas? Primeiro,
Quando eu substituir o valor de x por 150, esse y tem que obrigatoriamente dar igual a zero. Porque como já nos mostrou aqui a questão, quando o meu x é 150, o meu y vale zero. Então, é isso que nós vamos fazer aqui nas nossas alternativas. Primeiro, para melhor nós podermos analisar sem precisar estar fazendo tanta conta, a gente vai fazer o seguinte: vamos isolar o valor, vamos isolar nossa variável x, colocar em evidência, na verdade, desculpa, nossa variável x, e aí a gente vai substituir o nosso valor de x, quando ele for 150, nosso y zero, galera. Olha aí, 150 menos 150 vai ser igual a zero. Então, é uma possível solução para o nosso sistema. Vamos analisar as demais, né? A letra B, quando a gente colocar o x em evidência, como a gente fez na letra A, e substituir o valor de x por 150, a gente vai perceber que nós não conseguimos zerar essa equação, certo? Então, o nosso y aqui é diferente de zero. Então, já pode descartar a alternativa B. Na alternativa C, nós temos o seguinte: nós temos 75y igual a 300x menos 2x quadrado. Quando nós colocarmos esse x em evidência, nós vamos ter o seguinte: 300 menos 2x. Se nós estamos substituindo o valor de x por 150, então nós de cara já estamos vendo que essa equação também vai ser zerada. Vamos para a próxima alternativa. Na letra D, nós temos 125y igual a 450x menos 3 vezes x ao quadrado. Aí nós temos, colocando em evidência o x, nós vamos ter a seguinte forma. Quando nós substituímos o x por 150, nossa equação também zera, né? Então, na letra E, da mesma forma, a gente também vai conseguir zerar a nossa equação aí de cara, a gente já está vendo por conta do nosso 150 aí, evidente, certo? Então, um outro quesito que pode ser analisado seria observar que quando eu estou no ponto máximo da minha parábola, o valor de x é exatamente a metade do meu ponto final, né? Porque estou aqui no vértice, então é metade da minha parábola. Então, quando o meu x ele vale metade de 150, que seria 75, o meu y obrigatoriamente vai ter que valer 25, porque eu estou no ponto máximo. Então, a gente já podia também direto ter feito essa análise, certo? Então, vamos lá, vamos fazer agora. Agora temos que confirmar que quando nós substituímos 75, nós obteremos y igual a 25, que eu acabei de explicar para vocês. Então, na letra A, nós temos claramente que quando nós substituirmos, aí eu peguei lá aquela equação que eu isolei, coloquei em evidência o x, lembra? Então, eu já vou ter de cara aí 75 ao quadrado. Não precisa fazer, né, para ver qual é o valor, porque você não vai precisar. Então, na letra B, na letra C, que a letra B a gente já descartou. Já dei aqui a resposta a vocês, não foi? Mas vamos lá. Na letra C, nós temos, quando nós substituímos, o nosso y vai dar aí 150. Então, já descarta também a letra C. Então, nós já temos A, B e C totalmente descartadas. A letra D, nós vamos ter aí 125y igual a 450x menos 3x ao quadrado. Quando nós substituirmos, também não teremos, né, igual a 25 aí. Então, descarta a letra D, só pode ser a letra E. Então, vamos conferir. Quando nós substituímos aí o valor de 75 em x, claramente a gente consegue ver aí o y igual a 25. Então, a nossa solução dessa questão é a letra E, certo? Existem inúmeras outras maneiras de resolver essa questão. Então, você pode usar lá aquelas equações de um vértice, da parábola, certo? O ponto, né, y do vértice aqui tem uma equaçãozinha lá, o ponto do x do vértice também tem outra equaçãozinha, lembra? Então, vocês podem utilizar também daquelas equações, mas eu quis mostrar aqui uma maneira diferente, só de análise matemática, para vocês também entenderem, né, esse lado aí que podem solucionar essas questões, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Então, nossa próxima questão, a questão número 8, é do Enem 2013, e diz o seguinte:
O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada de R$ 10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10.000 com venda de ingressos. Entretanto, percebeu também que a partir de R$ 10, a cada R$ 2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando o P, o número de pessoas presentes em um determinado dia, e F, o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por. Então vamos lá, aqui a gente tem algumas equações, vamos ver como é que a gente vai conseguir solucionar esse problema. No primeiro passo, a gente vai encontrar a função que define o valor pago pelo ingresso, certo? Então, o valor pago pelo ingresso é R$ 10 e ele fez, a cada R$ 2 que ele aumentava no valor da entrada, ele percebia uma diferença, né, nesse valor final. Então, você tem aí, vamos entender o que eu estou falando. Então, você vai ter o V igual a 10, que é os R$ 10, que é fixo, a cada R$ 10, os R$ 10 que é fixo, e a cada R$ 2 que ele aumenta no valor da entrada, a gente vai ter uma soma. Ou seja, nós vamos ter os R$ 10 que é fixo, mais R$ 2 a cada entrada que ele vai aumentar, cada valor que ele vai aumentar. Então, a equação, né, do nosso V aqui será de 10 mais 2N. E nós vamos isolar o nosso N. Então, o N vai ser exatamente o V menos 10 sobre 2, certo? Deu para entender o que foi feito aqui? Então, a gente só isolou o valor de N. Feito isso, a gente vai encontrar o nosso P, que é o número de pessoas presentes. Então, a cada 1.000 pessoas, quando ele faz esse aumento, ele perde 40 pessoas baseada no aumento que ele fez. Então, a cada 1.000 pessoas, né, ele tem 1.000 pessoas fixas no espetáculo, sempre tem. E aí, quando ele dá esse aumento no valor da entrada, ele recebe 40 pessoas a menos. Então, baseado aí no que ele for aumentar, ele vai receber 40 pessoas a menos, certo? Então, nós vamos pegar esse 40, esse N, que nós já encontramos aqui nessa equação de cima, e vamos deixar o número de pessoas em função do valor do ingresso, certo? Que assim fica melhor a gente trabalhar. Então, vamos lá. Aqui eu fiz só algumas operações matemáticas, certo? O distributivo aqui, e encontrei esse valorzinho aqui de P igual a 1.200 menos 20 vezes V. Então, encontrando esse valor, a gente agora vai isolar V em função do número de pessoas. Então, vai ficar 60 menos P sobre 2, certo? Só simplificando aí essa equação, isolando o valor de V. No passo 3, é só multiplicar o valor de V pelo número de pessoas. Lembra como é que se fatura? A gente fez uma questão parecida com essa. O que é que significa o faturamento? Quanto eu vou faturar por um produto? Eu vou pegar a quantidade que eu vendo vezes o preço que foi vendido. Exatamente igual nessa questão. A gente vai pegar que o faturamento vai ser a quantidade, vai ser o valor vendido vezes o número de pessoas, que seria a nossa equação P, certo? Então, a gente vai ter o quê? O valor, o Vzinho aí, vezes o P. Então, a gente tem o V. Poderia pegar essa equação V aqui e multiplicar por essa equação P aqui. Poderia? Sendo que essa está em função de uma variável e essa está em função de outra variável. Então, por isso que a gente fez essa substituição aí, para todo mundo ficar em função de uma variável só, certo? Então, aqui eu vou pegar essa equação V, né, que eu coloquei aqui em função de P, e vou multiplicar pelo próprio P. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar a essa equação de 60P menos P ao quadrado sobre 20. Então, analisando aí nas minhas respostas, eu vou ter a letra... a letra C,
certo? Então, eu vou ter a letra C, aqui está errado, vamos corrigir agora. Isso aqui não é letra E, é letra C, né? Ó, 60p menos p ao quadrado sobre 20, certo, galera? Então, é letra C. Erros que acontecem aí, né? Nessas aulinhas faz parte. Então, essa foi nossa última questão de hoje, certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que não tenha sido tão cansativo para vocês, que tenha dado para interagir um pouco. E como eu já falei anteriormente, podem deixar aí nos comentários alguma dúvida a respeito dessas questões ou de outras questões que vocês tenham desse assunto, que depois eu venho responder aqui nos comentários para vocês, tá legal? Então, bons estudos, boa sorte, né? Que Deus abençoe aí no Enem e dará tudo certo. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima. A gente ainda se vê em uma outra oportunidade, certo? Tchau, tchau, galera.